Meu nome é Tomás Campos, vou apresentar a prática 3 de circuitos integrados digitais, o projeto de latches e flip-flops com o professor Rodrigo. Antes de falar propriamente dos latches e flip-flops, eu queria falar sobre o circuito lógico condicional e sequencial. O condicional, ele exclusivamente depende, o valor da saída depende do valor da entrada, e o sequencial depende da entrada, do estado da entrada atual e do anterior. Por isso, precisa fazer o uso de uma memória, de um clock, para poder ter acesso a essa memória anterior. Sobre as memórias, elas podem ser subdivididas em duas. As biestáveis, como o próprio nome diz, possuem dois estados, alto e baixo. Elas podem permanecer em um estado por um período indefinido, mesmo sem receber o sinal de entrada. E ela está presente nos circuitos sequenciais estáticos. O outro tipo de memória é a memória dinâmica, que armazena a carga de um capacitor e restaura o nível lógico periodicamente. Ele está presente nos circuitos sequenciais dinâmicos. Bom, vindo aqui já para a parte prática, a primeira questão, a gente tem que projetar um latch SR assíncrono, SR de 7 e reset aqui as duas entradas, e a gente vai ter duas saídas Q e Q barrado. A gente vai ter aqui dois inversores conectados em malha fechada, por isso a gente vai ter a realimentação positiva. Nesse caso aqui, eles foram construídos com duas portas NOR, mas também pode ser construído com a porta NAND. A gente vai ter aqui a diferença de uma para outra, a tabela da verdade. Uma curiosidade é que ele pode ser utilizado aí para supressão de ruído de contato. Bom, aqui já no esquemático, esse é o meu circuito equivalente do latch RS. Como mostrado no desenho, utilizei duas portas NOR com realimentação positiva. Só para deixar explícito, em todos eles eu usei fonte VDC alimentado com 1,6 volts. Em alguns casos duas, como nesse, em outras três fontes VPulse. Sempre variando o pulse e o período, sendo um metade do outro aqui no caso, e quando o clock, a metade do menor. E fazendo a análise transiente aí, com passos de 1 nano e até 100 micro, vou conferir agora o gráfico. Bom, então esse aqui é o gráfico da análise transiente do latch SR, e ele condiz com a tabela da verdade. A questão 2, a gente teve que projetar um flip-flop SR, como visto aqui dá pra ver que tem um latch aqui, o flip-flop ele é formado por pelo menos mais duas portas, com a saída invertida ligada na entrada do latch, no caso aqui agora um latch de porta NAND, 4 portas NAND formando aqui esse flip-flop. E o flip-flop ele desativa se a entrada R estiver em 1 e se a entrada S estiver em 0, quando o clock estiver habilitado. Se as duas entradas estiverem em 0, quando o clock for mudado, a saída não se modifica. Bom, trazendo aqui para o esquemático, esse aqui é o circuito equivalente do flip-flop JK, da questão 2. Como eu tinha dito, a VDC de 1,6 volts, nesse caso aqui agora utilizando três fontes VPulse, a fonte do clock com o pulso e o período com a metade da menor entre o S e o R, que no caso aqui é o R, E aqui dá pra gente ver a utilização das quatro portas de duas entradas, o latch aqui, fazendo a realimentação, e eu vou realizar a simulação transiente também de até 100 micro, com passos de 1 nano. Bom, então aqui esse é o gráfico da análise transiente do flip-flop JK. A gente pode perceber também que ele está condizente aí com a tabela da verdade. Aqui na terceira questão a gente teve que projetar um flip-flop JK. Ele tem a mesma fisionomia do flip-flop RS, porém dá para ver aqui a diferença, que são as duas circuitos lógicos de entrada, as portas lógicas de entrada aqui, que são duas NANDs de 3 entradas, a gente estava usando duas entradas, E aqui o resto do circuito continua o mesmo, utilizando aí um latch aqui para poder fazer a alimentação. E, bom, sobre o flip-flop JK, ele aprimora o funcionamento do flip-flop RS, interpretando a condição de SR serem iguais a 1 ainda, como um comando de inversão. Especificamente a combinação de J igual a 1, K igual a 0 é um comando para ativar o set, a saída do flip-flop. Bom, esse aqui é o esquemático equivalente ao circuito do flip-flop JK, A gente pode ver que as duas NANDs de 3 entradas, ligadas nas entradas das NANDs de 2 entradas. É a mesma ideia aqui, uma fonte VDC de 1,6 volts, três fontes VPulse, seguindo aquela linha de no clock usar a metade da menor, que no caso aqui é do K, tanto para o pulso quanto para o
o período. E agora eu vou fazer uma análise transiente com passos de 1 nano, né, até 100 micro. Então, esse aqui é o gráfico do nosso flip-flop JK, né, depois da análise transiente. E também é possível ver aqui que está condizente com a tabela da verdade. Então, na questão 4, a gente projetou um flip-flop JK Master Slave, né, que é um pouco mais complexo, tem a presença aí de dois latches, né, funcionando com abertura e fechamento de um e outro, e a presença de um inversor agora para poder inverter o clock aqui nas entradas dessas duas portas lógicas NAND, de duas entradas, né. Ele funciona em duas fases, né. Na primeira, que a gente tem a entrada aqui do Master Latch igual a 1, a gente vai abrir ele e vai manter fechado o slave, então vai permitir que as entradas determinem o estado das saídas internas do Master, né? E aí não vai haver variação das saídas do Slave, né? Que são também as saídas flip-flop Master Slave. Na segunda, quando for 0, o Master vai ser fechado e o Slave vai ser aberto, né? Pelo clock aqui. Então, vai ser permitido que ele memorize, né, as saídas internas e passe para as saídas externas. Então a gente pode concluir que nesse flip-flop a saída só pode mudar, né, quando o relógio for de 1 para 0. Bom, aqui no esquemático, esse é o meu circuito equivalente do flip-flop JK Master Slave. Né? A gente pode ver aqui a inserção do inversor ligada barrando o clock aqui, né? E o padrão é o mesmo, né? Duas NANDs de 3 entradas e todas as outras NANDs de 2 entradas, né? Com as mesmas 3 fontes aqui, a VDC alimentada em 1,6 volts, assim como as outras, e aqui mantendo o padrão do pulso e do período, né, do clock sendo a metade do menor entre eles, que aqui no caso eu usei o K menor do que o J. Né? Bom, também fiz uma análise transiente para poder estar conferindo aí com a tabela da verdade, né? E com passos de 1 nano até 100 micro. Então esse aqui é o gráfico equivalente à análise transiente do flip-flop JK Master Slave. A gente consegue ver que está condizente com a tabela da verdade, consegue ver que as saídas aqui estão se invertendo, né? E ele está de acordo com o esperado. Bom, na quinta e sexta questão aqui foi pedido que projetasse um flip-flop D e um T. Eles têm a mesma estrutura que do flip-flop JK da terceira questão, porém eles têm entrada em comum, sendo no flip-flop D um inversor em uma das entradas, né? Aqui nesse caso representado a entrada K com o inversor, e no flip-flop T realmente as entradas em comum, né? A mesma. Por que flip-flop D? Né? Por causa do dado, né? Da data, que ele armazena o bit de entrada. Né? Ele possui a entrada que é ligada diretamente à saída quando o clock é mudado. Então, independente do valor atual da saída, ele vai assumir o valor de 1, se D igual a 1, quando o clock for mudado, ou 0, se D igual a 0, quando o clock for mudado. Já no flip-flop do tipo T, ele tem a capacidade de trocar o valor da saída, né? Cada vez que o pulso de clock é aplicado. Né? Então, estando sempre sua entrada com nível lógico alto. Já que no esquemático, esse é o circuito equivalente do flip-flop D, né? Mantendo o padrão aí com duas portas lógicas NAND de 3 entradas, duas portas lógicas formando um LED aqui de 2 entradas, dessa vez duas V-pulse, né? Uma com pulso e período menor do que a outra, o clock sempre, né? Alimentados com 1,6 volts, ambas as pulses com a VDC, né? E aqui a inserção de um inversor na entrada comum, para poder mudar a entrada da porta lógica inferior aqui, que seria o K representado lá no desenho, né? Também fiz a análise transiente para estar verificando aí se está condizente com a tabela da verdade, né? Com passos de 1 nano até 100 micro. Aqui o gráfico equivalente da análise transiente do flip-flop D, né? A gente consegue ver que está invertendo aqui também as saídas, né? De acordo com o clock. Quando dá o pulso do clock, inverte, né, a saída. Então está condizente também aí com a tabela da verdade. Por fim, né, como dito, esse aqui é o esquemático, né, do flip-flop T, né, que já sem o inversor na entrada, a entrada comum, também utilizando as mesmas fontes aí do flip-flop D. Fiz também uma análise transiente para fazer a verificação de acordo com a tabela da verdade, com passos de 1 nano até 100 micro. Bom, então por fim, esse aqui é o gráfico equivalente à análise transiente do flip-flop T. Né? A gente consegue ver que, infelizmente, deu um ruído aqui na saída do Q barrado, mas assim que o clock estava dando pulso, era para estar aqui, né, explicitamente invertendo
a saída do Q-barra, mas aqui infelizmente ficou ruído. Mas dá pra ver que, eu não consigo consertar isso, né? Mas dá pra ver também que tem uma tendência aqui de estar invertendo, né? E também tá tirando isso, né? De acordo com o esperado aí, com a tabela da verdade, né? Bom, foi pedido também que fizéssemos layouts, né, de todos esses circuitos apresentados no esquemático, menos do circuito da questão 3 do circuito JK, né? Porém, foi a parte que eu tive mais dificuldade no trabalho, não consegui fazer os layouts. Tentei utilizar os layouts feitos, né, na prática 2, juntá-los, não deu certo, não passou pelas verificações. Tentei fazer do zero os layouts também, pegando esses esquemáticos, colocando os pinos, né, para poder fazer o layout, mas também não tive sucesso. Então essa foi minha dificuldade nessa prática 3. Tirando isso, consegui compreender e ver na prática, né, o funcionamento dos latches e flip-flops.